Os meus pais, eles são frutos de um relacionamento muito conturbado, né? Eles casaram muito cedo, tiveram filhos muito cedo. Meus pais conheceram com 16 anos, com 17 já eram pais de mim, tiveram que casar muito jovens, se mudaram aqui para São Paulo e eu cresci numa casa totalmente disfuncional. De um pai viciado em drogas, de uma mãe viciada em drogas, viciados em bebidas. E a minha casa sempre foi uma casa de muita briga, de muita luta, de muita bagunça, de muita confusão. E eu acho que de fato eu estava acostumado com aquele ambiente. Para mim, o normal era aquilo ali. A paz era o anormal da minha Você casa. não conhecia outra realidade. Só conhecia aquela realidade. Então, para mim, aquilo ali, de fato, era a vida. A gente se mudava muito, porque toda vez a minha família estava envolvida com algum problema. Eu fui crescendo dentro dessa realidade, para mim aquilo era comum. Só que eu lembro quando eu tinha perto de 11 anos de idade, o incomum aconteceu. Minha casa teve um período de muita paz. Muita, muita paz. Meu pai continuava usando droga, continuava bebendo, minha mãe continuava na mesma vida, só que não tinha briga dentro da minha casa. E, cara, esse é o perigo, quando a gente vive uma falsa paz. Eu vivi uma tranquilidade e achava que a tranquilidade era paz, mas nem toda tranquilidade é paz de verdade. Então, a gente viveu um ano de muita tranquilidade, até que em uma igreja pequenininha, Assembleia de Deus Ministério de Santos, um pastor foi usado para falar com uma irmã. Disse, ainda essa semana você vai ter uma experiência com Deus. Deus vai te levar para falar com alguém e não vai dar tempo de chamar ninguém. Você não vai conseguir chamar o pastor, um irmão. Vai ser você que Deus vai usar. No meu aniversário de 11 anos de idade, meu pai tinha saído para beber e esqueceu que era meu aniversário. Ele 11 chegou em anos. casa, 11 anos de idade. Ele chegou em casa próximo de 10 horas da noite, porque lembrou no caminho que era meu aniversário Meu aquele dia, Deus. foi correndo para casa para tentar comemorar. Só que quando foi perto de 9 horas, minha mãe percebeu que meu pai não iria chegar em casa, mandou eu sair com um amigo para ir para algum lugar. A gente foi pro shopping e tal. E quando meu pai chegou em casa, viu que eu não estava lá no meu aniversário, ele ficou completamente descontrolado. Foi pra cima da minha mãe, quebrou a casa inteira e tirou os móveis da parede, tirou a torneira da parede, completamente transtornado. Naquele dia, uma mulher apareceu em casa, uma mulher que não ia lá frequentemente, sei lá, tinha anos que ela não ia, uma família muito distante da família, sim, uma amiga muito distante da família, sentiu de Deus de ir nos visitar. Quando ela chegou lá, a casa estava completamente Destruída. destruída, no sentido literal da É. palavra. A casa estava completamente destruída, ela entrou assustada, só que, cara, quando ela entrou, aconteceu uma coisa diferente. Meu pai olhava para ela e falava, quem você trouxe para minha casa? Quem é que tá com você? Por que você trouxe um homem aqui? E ela Santo falava, Yuri, Deus. mas eu tô sozinha. Ela, não, mas quem você trouxe para minha casa? Por que você tá aqui? Quem é esse homem? Ela falava, Yuri, que homem? Ela falava, tem um homem de branco Santo do Deus. seu lado, eu tô vendo ele. E, cara, aquele dia foi o dia que Deus marcou pra mudar a história da minha família. Aquela mulher pregou pro meu pai, acalmou ele, orou pela minha família e foi embora. Pouco depois da meia-noite, eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, meu pai estava sentado no sofá. Eu nunca vou esquecer essa cena. Meu pai estava sentado no sofá, do lado da minha mãe, segurando na mão dela, chorando horrores. Meu Deus. Horrores, horrores, horrores. E eu nunca vou esquecer essa cena porque foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Eu, Em no- 11 Em anos. 11 anos. Eu não tenho nenhuma outra memória anterior a isso que eu tenha visto meu pai chorar. Meu pai sempre foi aquele homem muito forte e muito valente, que foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. E ele sentado no sofá, chorando, 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 chorando. E eu entrei sem entender o que estava acontecendo. Ele me chamou, me deu um abraço e a única coisa que ele conseguia dizer era me perdoa, me perdoa, me perdoa, Meu me Deus. perdoa. E ele chorava, chorava, chorava. Minha mãe me colocou no meu quarto, eu deitei para dormir, só que obviamente não conseguia dormir, que não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu ouvi meu pai ligando para alguém naquele dia e falando, Marciane, dá para aceitar Jesus por telefone? Porque eu Meu quero mudar de Deus. vida. E ali começou a nossa história com Deus. Meu pai aceitou Jesus naquele dia. Um mês depois, eu e minha mãe, num culto de Santa Ceia, aceitamos a Cristo. E desde então, dos 11 anos de idade, que a gente Qual caminha com igreja ele. era? Assembleia de Deus Ministério de Santos. Desde então, nós ficamos lá durante um bom tempo. Uau. E eu tive o privilégio de estar com você há alguns dias atrás. Conta, o que seus pais hoje são nessa igreja onde aceitaram Nossa, Jesus? verdade. Pulando pro final da história, isso fazem aproximadamente 12 anos. E que a história da minha família mudou, que os meus pais se converteram. Na quinta-feira eu fui convidado para pregar em um culto na igreja que eu congreguei 10 anos. E nesse culto, nessa igreja, que foi a igreja onde nós aceitamos Jesus, meu pai foi empossado pastor local da igreja, minha mãe pastora local da igreja. Glória a E hoje eles Deus. estão pastoreando lá Isso para a só glória Deus de Deus. faz. Só Deus Meu faz, Deus. só Deus faz. E
O bom é que vocês todos foram para a igreja basicamente no mesmo tempo. Foi mais fácil a caminhada cristã, todo mundo junto, porque ninguém sabia nada. Vocês vão ter a mesma formação, a mesma base, os mesmos fundamentos. Foi mais fácil? Com certeza, com certeza. Apesar da gente não ter vivido o outro lado da moeda, né, de ter